Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje é exatamente o domingo de Pentecostes. O domingo de Pentecostes é o dia de Pentecostes é contado 50 dias após a Páscoa. Penta é de 50. Pentecostes é justamente a expressão para 50 dias após. E 50 dias após o quê? Após a Páscoa. No judaísmo, o Pentecostes era também a festa da colheita, uma celebração pela terra, pela bênção da produção, pela prosperidade que vinha, pelos alimentos. Então era uma celebração muito importante do povo de Israel. Haviam 3 grandes festas e Pentecostes era uma delas. Então era uma celebração especial. E depois também ficou sendo a celebração da lei de Deus. Porque como a Páscoa era a celebração ali da saída do Egito... Calma aí, estou me enroscando. Como a Páscoa é a celebração da saída do Egito, o que aconteceu depois da saída do Egito? Deus deu a lei, lá no Monte Sinai, lá em meio ao deserto. E aí, isso foi depois da Páscoa. Então, o Pentecostes ele tinha esses elementos. Ele tinha a celebração da lei, ele tinha a celebração da terra, não exatamente da terra, mas dos frutos produzidos por essa terra, né? Que sempre foi entendida como povo de Deus, como parte da bênção de Deus, que nos deu a terra e nos deu as habilidades para trabalhar e produzir com ela. E hoje não é diferente. O que a gente tem é uma multiplicidade de trabalhos, mas a gente considera que todo o trabalho tem a origem em Deus. E Ele nos concede a oportunidade de mexer com essa terra, ou de mexer com esse trabalho, ou de atuar nas diversas áreas e buscar a prosperidade, os bons resultados daquilo que a gente põe à nossa mão. E, mais no Novo Testamento, há um outro evento, e esse talvez seja o mais marcante para a história da igreja, que é exatamente o início da história da igreja, a descida do Espírito Santo. Então a gente vem de uma tradição do judaísmo, da lei, da festa da colheita, mas agora também, ou principalmente, dessa festa da descida do Espírito Santo e do início da igreja. Atos capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Estavam lá em Jerusalém. E de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, na nossa língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro
levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, e antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos parar aqui, vamos orar? Senhor, nós estamos confiantes de que o Senhor está entre nós, de que o Espírito Santo do Senhor está aqui e habita em nós, e de que o Senhor tem essa palavra para a nossa mente, para o nosso coração. Nos ensina a guardá-la, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse que no Pentecostes Deus muda de endereço. O Deus que habitava a terra, aliás, o Deus que habitava o céu, que segundo o salmista vive em luz inacessível, desceu à terra. Esse é o grande evento. E é um evento contrário do modus operandi religioso normal. Porque o modus operandi religioso normal é o humano buscar o céu. É o humano fazer movimentos para ir para o céu. E essa é a expressão que a gente usa, inclusive, para a vida eterna, né? Ir ao céu, morar no céu, viver no céu. E por que viver no céu? Por que morar no céu? Porque o céu é esse lugar no nosso imaginário da habitação de Deus. O divino está no céu. O Senhor está no céu. O Senhor habita. O trono dele está lá no céu. Essas são as expressões bíblicas, inclusive, para esse lugar de Deus. E nas outras religiões há também essa perspectiva muito parecida. De que Deus, ou de que os deuses, no caso de religiões politeístas, estão nos céus. E, inclusive, o ser humano mais espiritualizado, ele é um ser humano que vai para o céu, ou que, quem sabe, ele atinja um grau de santidade tão grande que ele viva lá no céu. Elias, o grande profeta de Deus, foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Essa é o movimento humano. Agora, no Pentecostes, há uma inversão, assim como no nascimento de Jesus há essa inversão, no Pentecostes essa inversão novamente se volta. E qual é a inversão? Não é o humano indo para o céu, mas é o divino vindo para a terra. É um movimento inverso. Não é Maria e José, por exemplo, que são levados ao céu como pessoas especiais, mas eles recebem o céu em casa ao receber Jesus. E no Pentecostes é o mesmo movimento. Não é o humano subindo para o céu, é o divino descendo do céu para a terra. E isso inverte a lógica religiosa e mostra que a lógica espiritual não é necessariamente uma lógica religiosa. E que espiritualidade e religião às vezes se combinam e às vezes não. Porque numa lógica religiosa, Deus não pode vir na terra. É o humano que tem que ir para o céu. E na lógica cristã, é Deus que vem para a terra.
Vem para a terra em forma humana, por meio de Jesus, e vem para a terra de forma espiritual, por meio do Espírito Santo. E o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo aqui as orientações de Jesus. Há um movimento interessante em Jerusalém. De um lado, o movimento da festa de Pentecostes. Jerusalém era a grande capital espiritual do povo judeu e daqueles simpatizantes do judaísmo também iam lá. Então era comum, e é comum até hoje, nas festas a cidade encher. As pessoas de fora virem para celebrar aquela festa, porque envolve festa, envolve comércio, envolve adoração, religião, culto, agradecimento, envolve tudo isso. Então era uma marca especial ir para Jerusalém nas ocasiões especiais. Então havia os judeus espalhados por vários países que vinham e simpatizantes do judaísmo também de outros lugares que vinham. Isso para o templo. Mas o que acontece aqui no primeiro momento nem é no templo. Eles estão reunidos numa casa, os discípulos. Eles estão num outro lugar, também em Jerusalém, também nessa cidade, mas eles estão numa casa. Não é, a gente não sabe exatamente qual era essa casa. Talvez o mesmo lugar onde eles celebraram a Páscoa, 50 dias atrás, no cenáculo. Talvez, porque era bem ali no centro de Jerusalém, perto do templo. Talvez. Mas eles estavam numa casa, esses galileus. E por que eles estavam numa casa? Porque Jesus ressurreto havia dito isso para ele em Atos capítulo 1. Fala, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem aí. Então eles estavam lá. E aí quando chega esse dia, tem esse movimento, esse som intempestuoso, esse vento forte, e a casa em que eles estavam sentados apareceram línguas de fogo, as pessoas falavam noutras línguas. E interessante é que eles falavam noutras línguas, e aqui não é exatamente as línguas estranhas que a gente vê no pentecostalismo de hoje. Muito embora isso tenha o seu lugar espiritual. Mas aqui são línguas compreensíveis aos outros povos. Porque a expressão aqui e o susto e o fato deles ficarem abismados não é que eles não estavam entendendo a língua. Era justamente o contrário. Eles estavam entendendo a língua uns dos outros. Mesmo sem falar o mesmo idioma. Como pode isso? Como pode? E quem já esteve com estrangeiros ou quem já viajou para outros países sabe bem a dificuldade da comunicação em outro idioma. E a gente não precisa nem viajar, a gente vai aqui na 25 de março e a gente vê uns árabes falando, a gente vê uns chineses falando uns com os outros e a gente não entende absolutamente nada. Claro, não é o nosso idioma, não é a nossa língua. A gente não sabe, as palavras são muito distintas, a gente nem reconhece. A gente fica feliz quando a gente aprende um idioma novo e começa a reconhecer. Parece quase que uma mágica, né? Reconhecer um outro idioma. Quando a gente vai lá para o inglês, para o espanhol, idiomas que a gente costuma mais estudar para se comunicar. Mas a dificuldade é enorme nessa intenção. Mas aqui eles estavam entendendo uns aos outros. Como que num passe de mágica. Mas que não era mágica, era exatamente a manifestação do Espírito que faziam eles se entenderem. E olha que interessante, quando os homens quiseram se tornar grandes, importantes e famosos, e começaram a construir uma grande torre, para aquela torre alcançar o céu, olha o humano querendo ir para o céu, né? Alcançar o céu, esse episódio é chamado episódio da Torre de Babel. Lá no Gênesis, lá atrás, no capítulo 11, se eu não me engano, né? Antes ainda de Abraão. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali é que essa intenção humana não foi boa aos olhos de Deus. Porque era uma intenção, é isso mesmo, Gênesis 11. Essa intenção humana não era boa aos olhos de Deus. Por quê? Porque era um projeto de poder humano. Era um projeto imperial humano. Os homens queriam se fortalecer e crescer e quem sabe chegar ao céu, chegar a Deus e quem sabe se tornarem deuses. Porque essa era a compreensão do mundo antigo, né?
Talvez a compreensão ainda hoje, de que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser Deus. Aliás, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Então, essa escalada do poder, ela permanece. A gente quer crescer, quer ficar forte. Por um tempo, a força física, a força bruta, era a expressão desse poder. Depois, a força financeira se tornou a expressão de poder. Depois, a força política, uma outra expressão ainda maior de poder. E o máximo é a expressão divina. É a expressão realmente de de uma pessoa ser adorada. E o que os homens queriam fazer ali em Babel era projetar o seu nome lá no céu. Era de repente conquistar o céu, era de repente se tornarem Deus, ou se tornarem comparáveis a Deus, ou se tornarem adorados pelos outros como se fossem deuses. E isso acontecia no mundo antigo. Havia essa crença em muitas regiões de que os reis eram uma espécie de Deus. Eles recebiam e faziam questão de receber adoração e louvor. No próprio Império Romano, que é o império desses dias do Novo Testamento, César era adorado. É por isso que Jesus diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que vocês dão a César? Os impostos, não a adoração. A adoração vocês dão a Deus. Mas César exigia adoração. Tanto que vários cristãos foram mortos por não adorar a César. E o que acontece aqui no Pentecostes é o movimento inverso de Babel. Porque em Babel, o que Deus fez? Deus confundiu as línguas. Os homens que estavam construindo aquela grande torre começaram a não se entender. Começaram a não entender uns aos outros, e a gente fala, ali surgiu, essa confusão de idiomas que a gente tem hoje. 7, 8 mil, 9, 10, sei lá quantos mil idiomas se falam no mundo. Com certeza mais de 7 tem catalogados. Mais de 7 mil idiomas se fala no mundo. Há os idiomas mais populares e famosos, mas são mais de 7 mil no total. Só no Brasil nós devemos falar uns 30 idiomas. A gente tem o português, mas várias tribos indígenas têm outros idiomas. Fora os idiomas dos povos estrangeiros que migram. São muitos idiomas no mundo. Aqui no Brasil, a gente padronizou o idioma do colonizador, do português. Mas há países, eu que lido com missionários estrangeiros muitas vezes, um africano comum fala 3, 4 idiomas. Normal. Para um africano falar 3, 4 idiomas. Por quê? Porque o pai é de uma família X, de uma tribo Y, que fala um idioma. A mãe é de outra tribo, de outra família, que fala outro idioma. Aí ele vai para a escola, ele aprende outro idioma, que é o oficial. Aí ele fala com a avó, que fala outro idioma. São muitos os idiomas do mundo. E em Babel houve essa confusão. As pessoas não conseguiam se entender porque os idiomas eram distintos. E em Atos, há uma inversão da confusão. É como se Atos restaurasse Babel. É como se em Atos Deus dissesse, eu confundi a língua de vocês para vocês não subirem ao céu, mas agora eu vou conectar a língua de vocês e vocês verem que eu é que estou descendo a terra. É essa inversão que acontece em Atos. Então não é só Deus que desce a terra, mas é uma compreensão dos diversos idiomas em adoração a Deus. E o susto eles não são galileus? Ou seja, eles não são da Galileia? Na Galileia se fala aramaico. Como é que agora eles estão falando aqui árabe? Como é que eles estão falando tantos idiomas que a gente entende, que a gente compreende? E o que eles falavam nesses idiomas? Eles adoravam a Deus. Tudo era um grande movimento de adoração a Deus e todos estavam se entendendo. Todos estavam se comunicando nessa expressão de adoração. E aí eu vou para um outro exemplo que é também interessante quando a gente viaja para fora do país ou quando a gente está aqui e vai numa igreja de outro idioma.
que a gente não entende exatamente todo o vocabulário, mas a gente se conecta por essa identificação de fé. A gente se conecta porque a gente vê ali uma Bíblia que a gente abre e a gente não consegue ler as palavras, mas por vezes a gente entende que é a Bíblia. Que a gente vem e participa do louvor e que a gente não entende exatamente a letra das músicas, mas a gente entende o clima de adoração a Jesus. E a gente fala, eu estou entre irmãos. Eu estou entre irmãos. A gente não se comunica tão bem, a gente não se entende tão bem, mas aqui, nesse momento de culto, nessa expressão de adoração, a gente está junto. E por isso o domingo, nesse aspecto, se torna um dia tão especial, porque em todo o mundo, em qualquer lugar que você viaja, para qualquer lugar que você vai, o domingo os cristãos se reúnem para adorar. Você vai ter igrejas em algum horário ou em vários horários, vai ter culto ali. Por que o domingo? Porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. E aí ficou marcado esse dia como o dia de adoração dos cristãos. Então, se torna esse dia especial e essa conexão que acontece no Pentecostes, do Espírito descer e da gente conseguir se comunicar. Agora, lógico, isso não acontece com todos. Isso também é interessante. Porque embora aquele movimento ali naquela casa se tornou algo maior, porque muita gente se ajuntou, e aí talvez eles foram para o pátio do templo, provavelmente, e a coisa cresceu naquele movimento todo ali do Pentecostes, na cidade cheia de turistas e tal, havia aqueles que não conseguiam enxergar algo de Deus nesse movimento. E zombavam e diziam, eles estão bêbados. Eles tomaram vinho demais. É por isso que eles estão falando em outros idiomas. Na verdade, é a língua dos bêbados. Porque essa guerra espiritual e discursiva e ideológica e tudo mais, ela existe desde que o mundo é mundo. Não há unanimidade. Não há aquela coisa em que todos se entendem e compreendem. A gente busca isso, a gente tenta isso, a gente busca essa unidade como igreja, como família, como comunidade, como nação. Mas é muito, muito difícil. E algumas pessoas ali disseram, não, isso daí é vinho, isso aí é cachaça, isso daí... E aí é quando Pedro se levanta, e aí precisa vir uma voz para explicar o que está acontecendo. E ele se levanta e ele fala, olha, não é vinho, ninguém aqui está bêbado, são 9 horas da manhã ainda. Na verdade, o que está acontecendo aqui é aquilo que o profeta Joel profetizou, que havia um dia, nos últimos dias, é a expressão, o Espírito Santo desceria sobre todos. E aí haveria sinais, haveria maravilhas, haveria todo esse movimento do Espírito Santo de Deus entre nós. E aqui se dá o início da igreja. O que a gente tem nos evangelhos, no ministério de Jesus, são os alicerces da igreja. A Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra angular, é o fundamento, é o alicerce, é o que está por baixo desse grande edifício. Mas a igreja, ela é construída a partir de Atos 2. Sobre o fundamento que é Jesus, mas debaixo da unção do Espírito sobre as pessoas. E as conversões, elas se darão a partir daqui, de fato, como uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E isso não é tão simples de se entender, por quê? Porque essa realidade espiritual, ela é subjetiva e ela é misteriosa. Como é que aconteceu com você? É diferente do que aconteceu com o outro, é diferente do que aconteceu com o outro. Que tipo de dom você recebeu do Espírito? Que tipo de manifestação? Que tipo de coisa aconteceu dentro de você?
Às vezes você consegue explicar, você consegue lembrar o dia, a hora, o contexto, a situação. E às vezes não. Às vezes foi um processo que, de repente, quando você viu, você tinha se convertido. E essa é a beleza e o desafio dessa realidade espiritual, por quê? Porque é difícil marcar e colocar uma regra para dizer, é assim. O Espírito Santo de Deus age só no domingo. O Espírito Santo de Deus age só dentro da igreja. Ou ele age só quando você está orando de joelho. Ou ele age só se você estiver fazendo jejum. Ou ele age só se você estiver sem pecado. Mas não é assim. Ontem eu escutei o testemunho de um pastor num congresso de homens que eu estava. E ele falou que ele se converteu voltando bêbado de uma festa. Ele estava absolutamente bêbado. Fora do país, com um monte de amigos. E ele falou que ele ouviu a voz de Deus, dizendo, agora que você chegou no fundo do poço, agora é hora de você mudar de vida. E no outro dia ainda ele foi para um samba, para um negócio lá com os amigos, e ele foi contar o que tinha acontecido. E os amigos falaram, não, você bebeu demais, é só esse o seu problema. É muita cachaça na cabeça, é esse o seu problema. Ele falou, não é. E era a voz de Deus. É diferente. Às vezes o cara vai preso lá na cadeia e se converte. A gente olha e fala, será? Não sei não. Acho que ele quer algum benefício penal aí, ele quer alguma coisinha aí. Mas pode ser. Mas a gente não sabe. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes é conversão de fato e às vezes não é mesmo. E é difícil julgar, é difícil saber. A gente consegue, e aí Jesus vai dizer, pelo fruto vocês vão conhecer a árvore, depois de um tempo, os resultados daquela vida, aí a gente vai dizer, converteu mesmo, rapaz. Converteu mesmo. Agora eu estou vendo que é. Ou não, ou outro lado, você fala, sabia que não tinha se convertido. Olha lá, não converteu não. Mas efetivamente, a gente não sabe. Nem dentro da igreja a gente não sabe. Porque alguém pode copiar os gestos religiosos sem se converter. Alguém pode aprender as músicas. Se você sabe ler, você vai saber ler a Bíblia. Você pode compreender aqui os costumes, os rituais. E pode não ter se convertido. Apenas seguiu uma tradição familiar. Quantas histórias a gente tem assim? Esse pastor mesmo de ontem era exatamente isso. Ele era neto, bisneto de pastores. Então ele fazia todos os ritos espirituais da sua tradição familiar. Mas conversão de fato aconteceu naquele momento, naquela experiência. Naquele momento que, a vida dele deu uma mudada. E aí é quando a gente diz, o Espírito Santo veio. Por quê? Porque a conversão é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então não é só uma ação nossa. E esse é um outro mistério. Porque a gente não sabe exatamente o quanto tem da iniciativa nossa de querer Deus na nossa vida, mas o quanto tem da iniciativa divina do Espírito Santo de Deus vir sobre nós. E na verdade, a conversão é esse encontro. Que a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque é esse encontro. Essa pessoa, ela buscou a Deus. E Deus deu o Espírito para ela? Ou foi justamente porque antes Deus deu o Espírito para ela? E depois ela buscou a Deus? Não sabe. A gente não sabe. E esse é o mistério do Espírito, que a Bíblia também vai dizer que o Espírito sopra onde quer. É como o vento. Aliás, a palavra ruá é a palavra para Espírito. E essa expressão é vento, sopro. Então você fala, onde é que está o Espírito de Deus? Sei lá. Está soprando.
é a experiência com o vento. Onde é que está o vento? De onde é que ele vem? Para onde é que ele vai? A gente não sabe, a gente só sente. Está soprando. Essa é a experiência. E a experiência da conversão é a experiência desse encontro espiritual. Entre a nossa mente, o nosso coração, o nosso eu e o Espírito de Deus. Que a gente nem sempre sabe se aconteceu naquele culto, ou se aconteceu naquele dia em casa em oração, ou se aconteceu naquele boteco quando a gente estava bebendo, ou se aconteceu no meio daquela confusão que a gente estava tendo, ou se aconteceu no meio daquela noite no hospital, ou se aconteceu naquele momento da prisão, ou sei lá. Que dia que aconteceu, que hora que aconteceu. Mas aconteceu. E mudou. E é por isso que conversão é mais do que mudança de costumes. Que conversão é muito mais do que mudança de certos comportamentos morais. Conversão é realmente uma transformação espiritual. Quase que inexplicável. Mas que vai poder ser observada pelos outros. Que algumas pessoas olham e falam, fulano é cristão, se converteu, teve uma mudança, aconteceu alguma coisa, mudou. Alguns experimentam muita desconfiança dos outros. O próprio apóstolo Paulo, né? O grande homem do cristianismo, quando ele se converteu lá no caminho de Damasco, os cristãos demoraram para acreditar nele. Porque ele era um perseguidor. E todo mundo ficou, será que converteu? Será que não? Será que ele está mentindo? Será que ele veio aqui para matar a gente? Deixa ele aí, vamos ver. E demorou 2 anos. Deixa ele aí, vamos olhar para ele, vamos observar a vida dele. Para ver se ele se converteu, porque ele era um sujeito perigoso. Perigoso para os cristãos, mandava matar. Às vezes precisa dessa cautela, espera, deixa ver. Mas ele se converteu. E o que eu gostaria que a gente saísse daqui hoje é com essa busca de conexão com o Espírito. De que a celebração que vamos fazer do Pentecostes não é só uma celebração do alimento, do recurso. E vamos fazer isso, né? Vai ter churrasco, ó. Churrasco de Pentecostes hoje. Celebração do alimento, do recurso, da prosperidade, daquilo que Deus deu para nós, né? Comer bem é um sinal dessa prosperidade. Eclesiastes vai dizer, olha, come teu pão, bebe teu vinho, se alegra com aquilo que Deus te deu. Mas é também uma celebração da lei, da instrução divina. Foi dada lá no Monte Sinai após a Páscoa. A lei, a escritura sagrada, a revelação de Deus. Também. Mas para nós, mais do que tudo isso ainda. Essa conversão, essa transformação de um Deus que mudou de endereço, que saiu do céu e veio para a terra. De um Deus que saiu das luzes inacessíveis, de um trono no céu, e veio para a terra. E mais absurdo ainda, ele não só veio para a terra, ele não ficou na terra, ele não está na terra, no rio, na árvore, na planta, ele está em nós. A Bíblia diz que ele veio morar em nós. A Bíblia diz que ele veio habitar em nós. Entende a dimensão disso? Eu acho que a gente não entende. Acho que eu não entendo. Qual é a dimensão disso? Qual é a dimensão de Deus habitar o meu corpo? O meu corpo de pecador. O meu corpo meio deformado. O meu corpo meio complicado. O meu corpo imperfeito, enrugado, cortado de cirurgia, marcado, meio fofinho.
para ser bonzinho comigo mesmo. Deus veio morar nesse corpo. Deus veio habitar nesse corpo. E é por isso que eu orei no começo a expressão de Paulo em Romanos, que diz, olha, quando vocês vão cultuar a Deus, apresentem os seus corpos. E essa é mais uma coisa, por quê? Porque o corpo, por muitas religiões, é detestado. Não, o corpo não presta, nós queremos só a alma. Nós queremos só o espírito, nós não queremos o corpo. E na fé cristã Deus diz, traz o seu corpo. A fé cristã diz, quando você chegar diante de Deus, chega completo, chega com o seu corpo. Romanos 12. Apresentai-vos a Deus com o seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente o seu corpo a Deus. É tudo, é inteiro. E isso é muito atual, né? Porque a gente está tão fragmentado hoje em dia. Nosso corpo está no lugar, nossa cabeça está no outro lugar. Os nossos pensamentos estão no nosso lugar, nossa atenção está no outro lugar. A gente está tão fragmentado, a gente está tão disperso com os celulares, com a internet, com as preocupações, com tanta coisa. E Deus junta a gente num só e diz, se conecte consigo mesmo e com Deus. Vem com o seu corpo, vem com a sua mente, vem com o seu coração, vem com os seus pés, vem com as suas mãos, vem com tudo que você tem e tudo que você é, para cultuar a Deus. Porque o Espírito Santo está aí em você. Amém. Com tudo que você é, com tudo que você faz. E aí isso se torna muito mais sério o que a gente faz com o nosso corpo, não é verdade? O que a gente faz com a nossa mão? Isaías condena a injustiça dos homens, dizendo, olha, vocês estão levantando a mão para adorar a Deus, mas a mão de vocês está suja de sangue. Vocês são violentos, vocês são injustos, vocês são corruptos, vocês são ladrões. Como é que agora vocês adoram a Deus com essa mão? Com essa mente? Com essa boca? E aí se torna muito mais sério o que a gente faz com a nossa boca, o que a gente diz. Porque daí Jesus diz, né? O problema não é o que entra, é o que sai. Se torna muito mais sério onde é que a gente põe a nossa mão. Se torna muito mais sério onde é que a gente põe o nosso pé. Onde a gente fixa nossos olhos. Porque o nosso corpo todo pertence a Deus. O nosso corpo todo é casa de Deus. E agora tudo que a gente faz, a gente leva Deus com a gente. Ah, mas o sujeito se converteu, recebeu o Espírito Santo, mas num dado momento ele foi lá pro prostíbulo. Ele vai com o Espírito Santo para lá. Ele vai com Deus para lá. É assim que é. É assim que é. É por isso que a Bíblia diz, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Porque você vai com tudo para lá. Você não deixa Deus do lado de fora. Você não deixa Deus do lado de fora do trabalho. Você vai com Ele para o trabalho. Você não deixa Deus do lado de fora quando você briga em casa. Deus está do lado de dentro. Lá de dentro da casa, lá de dentro de você. É por isso que a jornada de conversão se torna uma jornada tão séria. Porque agora tudo que a gente faz tem Deus em nós. Para a nossa alegria, para a nossa orientação ou para o nosso constrangimento e vergonha. Porque agora tudo que a gente faz tem Deus em nós. Todos os contratos que a gente assina tem Deus com a gente. E não é Deus está comigo, portanto tudo que eu faço é certo. Não, Deus está com você sempre. Quando você faz tudo errado, Ele estará muito desapontado. E quando você estiver fazendo certo, Ele estará muito feliz. Porque Ele vai estar contigo sempre. Isso não significa que tudo que você está fazendo é bom.
Significa que você tem responsabilidade sobre tudo. Porque Ele está com você o tempo todo. É essa a questão. Os olhos dele estão sobre toda a terra. E o Espírito Santo dele, se você se converteu de fato, ele está aí, dentro de você. Dentro de você. Em tudo que você é, em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você executa. O Espírito Santo de Deus está aí. E é por isso que conversão não é só uma mudança de algumas atitudes. É uma mudança drástica dentro de nós, que vai gerar uma mudança fora. Mas é uma mudança, de fato, de dentro para fora. E é isso que acontece em Atos. O Espírito Santo de Deus convertendo as pessoas. E é isso que a gente precisa de Deus. E a gente não só precisa do Espírito Santo naquele dia, naquele ato, naquela experiência de conversão, mas a gente precisa dessa orientação, dessa chama do Espírito todo dia dentro de nós. Porque a Bíblia também diz para a gente não extinguir o Espírito Santo. Para a gente não se esquecer dele, para a gente não deixar ele à parte da nossa vida. Muito pelo contrário. A Bíblia diz para a gente se encher do Espírito. A Bíblia diz para a gente invocar o Espírito Santo. A Bíblia diz para a gente buscar os dons do Espírito Santo. A Bíblia diz para a gente produzir na nossa vida os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Então nós dependemos desse Espírito Santo para viver, para nos orientar, para nos instruir, para nos consolar. A Bíblia fala que o Espírito Santo é um consolador, é um orientador, ele vai orientar vocês sobre todas as coisas. E nós temos, então, de querer e de buscar isso. Na tradição pentecostal, isso se tornou muito forte. Por isso, chama-se pentecostal, pentecostalismo. Porque há uma intensidade nessa busca do Espírito Santo, ou é uma intensidade nos dons do Espírito Santo. E a gente precisa aprender um pouco disso. A gente não precisa ser no modo pentecostal, uma vez que não somos necessariamente uma igreja pentecostal, mas se somos igrejas, temos que ser dependentes do Espírito Santo. Se somos cristãos, temos que ser o templo do Espírito Santo. Se cremos em Jesus, cremos por conta da ação do Espírito Santo. E é isso que muda tudo. Mas isso é uma bênção, porque às vezes a gente acha que a gente tem que mudar na nossa própria força, né? A gente fala, não, é uma questão de força de vontade. É uma questão de eu mudar o meu comportamento, ou de eu tirar os meus vícios, ou de eu ser mais virtuoso. É e não é. Porque o que o Espírito Santo de Deus mostra é que sozinho a gente não consegue mesmo. De que sozinho ninguém consegue. De que a nossa força de vontade não é suficiente para muita coisa. Nosso pensamento positivo. A gente depende da ação de Deus em nós. A gente depende do Espírito Santo de Deus em nós. E isso deve nos fazer descansar em Deus, no sentido de que Deus é com o Senhor. Eu dependo e eu preciso do Senhor. Eu levo meu filho para a igreja, eu trago meu filho para a igreja. Mas a conversão dele depende do Espírito Santo de Deus. Eu convido meus amigos, eu falo de Jesus para os meus colegas. Mas a conversão dele depende do Espírito Santo de Deus. Eu evangelizo, eu falo da fé. Mas a conversão dessa pessoa depende do Espírito Santo de Deus. Eu tento mudar a minha própria atitude, eu tento mudar e por vezes eu não consigo. Eu recaio no mesmo pecado, eu recaio no mesmo problema. Mas com o Espírito Santo de Deus, a gente vai conseguir. E isso deve fazer a gente descansar em Deus, no sentido de que
Ele faz aquilo que a gente não pode. E mais uma vez é um mistério, porque existe ação humana e ação divina. Isso se mistura. A gente não sabe se a gente está dando um passo e quantos passos Deus está dando. A gente não sabe se a gente está indo ou é Deus que está levando. Mas a gente precisa minimamente querer esse encontro entre nós e Deus. Querer esse encontro da nossa vida com a vida de Deus em nós. Querer almejar o Espírito Santo de Deus em nós. Isso é o Pentecostes. Isso é o Pentecostes para nós. O que é o Pentecostes para nós? É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. É o divino dentro do humano. É Deus descendo do céu para a terra. Para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa casa, para tudo que a gente põe a mão, ter junto conosco a mão de Deus. E eu quero desejar a você que o Espírito Santo de Deus esteja muito forte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que você viva nessa consciência. Teve um livro famoso, um pouquinho herético assim, mas famoso, do Benny Hinn, que era Bom Dia Espírito Santo. Que ele falava pra você dar bom dia para o Espírito Santo, pra você pôr uma cadeira para o Espírito Santo sentar na mesa quando você fosse tomar café. Por isso que ele era um pouco herético. Mas tinha um negócio interessante nas ideias do Benny Hinn, que é assim, essa consciência do Espírito Santo. Essa coisa de que, olha, o Espírito Santo está aí com você. Olha, o Espírito Santo está aí na mesa do café. O Espírito Santo está aí na mesa do almoço. O Espírito Santo está aí no seu trabalho, está com você aí. O Espírito Santo está aí na sua escola com você. O Espírito Santo está aí onde você está. Então, para nós, o vai com Deus é sério. É vai com o Espírito Santo de Deus. O Deus te abençoe é o Espírito Santo de Deus aí com você te abençoando. É isso. É isso. É isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, essa consciência. Tinha um tempo que eu não fazia isso, essa semana eu fiz levando o Estevão para a escola, orando com ele na porta da escola antes dele entrar. Que a gente falou sobre oração na reunião de homens essa semana. Orar pelos nossos filhos. Orar antes deles irem para a escola, orar antes deles dormirem, orar antes de comer, orar nessa consciência de que o Espírito Santo de Deus está aqui. A gente reconhece isso. A gente invoca, a gente deseja, a gente fala, a gente quer esse Espírito Santo em nós, no nosso meio. E isso vai mudar muita coisa nos nossos relacionamentos. Isso vai mudar muita coisa nas nossas iniciativas. Isso tem que mudar muita coisa nas nossas decisões. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, está conosco. Você pode ficar de pé para a gente orar agora? Fica de pé, ou fica de joelho, ou fica como você preferir. Porque agora é esse momento que a gente vai desejar, almejar, ansiar, pedir. Hoje é justamente o encerramento dessa série. O encerramento no dia do Pentecostes, o encerramento debaixo desse sopro do Espírito. Senhor Deus, a gente precisa do Pentecostes. A gente precisa desse Espírito Santo que desce para a terra, que desce para a nossa vida, que desce para o nosso corpo, que desce para a nossa mente, que desce para o nosso coração, que desce para a nossa vida, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo que nos converte. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor que nos consola. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor que nos guia. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor que intercede por nós. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor que traduz a nossa oração ao Senhor.
Nós precisamos dos dons do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de resistência ao mal, nós precisamos do fruto do Espírito, do domínio próprio, do amor, do perdão, da reconciliação. Nós precisamos, Senhor, do Teu Santo Espírito para mudar a nossa vida, para mudar a nossa mente. Tudo aquilo que a gente não consegue mudar na gente mesmo, tudo aquilo que a gente não dá conta, tudo aquilo que a gente não consegue, tudo aquilo que por mais que a gente tenha força de vontade e que a gente tentou uma, tentou duas, tentou três e continua tentando e não consegue. Porque talvez a gente esteja tentando na nossa força. Vem com o Teu Espírito, Senhor. Vem na força do Teu Espírito Santo. Que a gente se renda ao Senhor dizendo, Senhor, eu cheguei até aqui. Eu estou aqui, eu estou no meu limite. Eu já estou fazendo o que eu consigo fazer. Mas ainda é pouco, ainda falta. E que o Espírito do Senhor nos leve para uma nova vida. Que o Espírito do Senhor nos leve para perto do Senhor. Que o Espírito do Senhor nos leve para uma transformação efetiva. Que o Espírito do Senhor na nossa casa converta os nossos filhos. Que eles entendam quem é Deus. Que eles se compreendam pecadores e necessitados dessa graça do Espírito Santo do Senhor. E que o mundo veja que nós de fato somos diferentes, porque temos justamente o Espírito Santo de Deus em nós. Porque agimos debaixo da unção do Espírito Santo. Porque trabalhamos debaixo da ação do Espírito Santo em nós. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tem a marca do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor habite em nós abundantemente e nos transforme à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.